Repórter. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 23 de abril de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2274. Ele tem 5 páginas, 50 elogios e 10 máximos. O tema é caloria intelectual. A especialidade, gesconologia. Quem redigiu o verbete aqui com muito critério foi a nossa professora Eliana, que está ali muito bem assessorada, seriamente. Ela já é experiente, né? Cuidado com ela. Hein? Agora, definição. A caloria intelectual é a metáfora técnica capaz de explicitar, qualimetricamente, a nutrição mental somática necessária com sim lúcida a uma mulher para alimentar, abastecer, sustentar e engordar a bagagem intelectiva pessoal, favorecendo a criatividade, as neoideias e a produtividade gesconológica. O rolo pensene da autocriatividade retroalimentado pelas calorias intelectuais de alto teor heurístico. A criatividade resultante da nutrição informacional seletiva, detalhista e exaustiva. O gás do leitor compulsivo, a fome de saber, a era da fartura calórica intelectiva, os apetitosos artefatos do saber conscienciológico, a necessidade diuturna de nutrir o mental soma, o ato de comer enquanto lê, o ato de ler enquanto come, o ato de mastigar a informação, a livraria café, as bibliotecas, as salas de leitura, a balança da produção gesconológica indicando o peso da grafopenselidade da consciência. A autovivência do estado vibracional profilático antes de deriva adquirido em sebo e ingerir comida típica desconhecida. As neoideias atualizadas do curso intermissivo. O amparo de função durante a fermentação da mega-gescom. A colheita intermissiva dos frutos tarísticos no autorado conscienciológico. A suplementação energética e parapsíquica recebida pelo verbetólogo na redação de Neoverbete. Na argumentologia tem a taxologia com 24 classificações de livros de acordo com a natureza conteudística, passíveis de serem qualificados como fontes hipocalóricas ou hipercalóricas intelectuais, indexados em ordem alfabética aqui. Na remissiologia, dos 15 itens, nós destacamos eclosão criativa, fonte cognitiva, gestação evolutiva, nutrição informacional e troca intelectual. Frase enfática. O autoabastecimento da despensa ideativa, farta, facilita a consciência permissivista lúcida, o teor calórico intelectual, necessária à produtividade heurística e a realização da mega-gescom pessoal. Você consome calorias intelectuais diárias suficientes para a nutrição da própria vida intelectual? Como classifica o próprio mental soma? Esquálido ou robusto? A bibliografia específica tem uma fonte indicada. A mega-análise agora com João Aurélio aqui tem 20 itens. Criatividade, mental somatologia, produtividade, acumulabilidade, conteúdo, consulta, holoteca, neoideia, escrita, fonte, fartura, leitura, informação, retroalimentação, autoabastecimento, gesconologia, nutriciologia, heuristicologia, enciclopediologia e consumo. Agora, o verbete aí do dicionário hoje é sobre erudiciologia, e eu chamo a atenção aí dos meus amigos para o tópico da complementação, que tem exemplologia de 60 vocábulos,
sobre o processo da história da antiguidade. Eu quero lembrar que desses 60 vocados, tem 12, ou seja, 20%, que são fáceis. Agora, o resto, nem tanto. Eu não estou falando que é difícil, estou falando que nem tanto, não é tão fácil. Agora, questionamento. Professor, nos anos 70, um homem acusado de matar a esposa com uma arma procurou Chico Xavier para solicitar a psicografia da falecida esposa, dizendo que ele era inocente e que a arma disparou acidentalmente. Chico Xavier contatou a esposa e conseguiu a psicografia, livrando o marido da prisão. O senhor, numa situação idêntica, faria a psicografia para livrar o inocente da prisão? O que faria e por quê? Não, se eu notasse que a consciência é autêntica, tudo, e eu ver que o fenômeno vai, e outra coisa, se os amparadores abrirem o caminho, eu topo a parada. Tudo meu depende do maximecanismo. Eu não sou besta. Quando tem algum problema aí mais sério, eu deixo que o meu amparador converse com o amparador da pessoa. Aí, então, a gente tira uma conclusão no fim. Agora, ó, para você, Liana, a verbetógrafa, na fatologia, 4ª, 8ª e 9ª linhas, poderia detalhar o ato de comer enquanto lê e o ato de ler enquanto come. Como escolher bem sem se perder em meio às inúmeras guloseimas intelectivas das mega livrarias? Bem, aqui o ato de comer enquanto lê, né, parece igual ao ato de ler enquanto come, mas eu pensei foi o seguinte, que é uma coisa que às vezes eu faço. Eu estou lendo alguma coisa e o foco principal está na leitura. Eu vou lá buscar alguma coisa para comer. E o seguinte, que é o ato de ler enquanto come, por exemplo, está na mesa, numa refeição no café da manhã, e está olhando o jornal, está olhando a revista Veja. Então, essa é a diferença. Eu vejo que isso é uma prática que é bastante comum a gente associar leitura e comida. Não é o ideal, né, professor Waldo, mas isso eu vejo que acontece. E como separar, selecionar as guloseimas das mega livrarias, e a gente tem que ter um foco, né? Você vai com algum tema específico, ou você dá uma olhada geral nas novidades, naquelas delícias todas, né, intelectuais, e você vai adquirir, comprar aquilo que interessa. E aí pode usar aquela técnica, que é um verbete do professor Waldo, do aperitivo intelectual. Você olha, você examina, você não compra tudo, até porque a gente não tem condições, às vezes, de comprar tudo financeiramente. Você vê aquilo que lhe interessa, olha os índices, eu olho os índices, eu olho a bibliografia, leio a contracapa, né, vejo quem é o autor, e isso ajuda a selecionar aí, né, ou pelo menos ficar informado, se eu não puder levar nada, ficar informado do que está sendo lançado, do que está sendo produzido. Então, tem que ir com um certo foco para não comprar aí o supérfluo em termos de... A verbetógrafa, na fatologia e na estrangeirismologia agora, primeira linha, poderia nos explicar o que é o projeto Food and Mood e como podemos nos desvencilhar da ingesta excessiva ad nauseam de lixo informacional que nos inunda diuturnamente? Bem, eu encontrei essa referência, é um projeto, um estudo na Inglaterra, feito por uma cientista chamada Amanda Geary, que ela, então, começou a relacionar, a pesquisar a relação da alimentação, da comida com o humor, né, com o estado de humor das pessoas. Então, ela fez uma pesquisa com 200 pessoas, que se sujeitaram, né, que foram cobaias, enfim, voluntárias de uma dieta recomendada, onde eles diminuíram drasticamente o consumo de açúcar, cafeína, álcool e chocolate, e aumentaram o de frutas, peixes e líquidos, principalmente água. E ao final, na pesquisa, ela percebeu que 26% dessas 200 pessoas tiveram uma melhora na estabilidade emocional, 24% na depressão e 26% nos ataques de pânico e ansiedade que elas eram portadoras, né? Então, é todo um movimento, hoje, enfim, uma recomendação, uma prescrição, de que, né, e hoje já se sabe que associados a tratamentos psiquiátricos, psicológicos, a questão da alimentação, né, e da atividade física
conjuntamente, ajuda bastante. E todo o conhecimento que se tem hoje, eu não sou nutricionista, não é minha especialidade, sobre a importância da nutrição para o cérebro humano, né? A qualidade dos alimentos, enfim. O cérebro, ele consome basicamente muita glicose, né? E água, então a gente não pode estar deixando o cérebro sem esse tipo de nutriente. Mas há nutrientes que geram glicose, né? Fontes de carboidrato, que são muito mais apropriadas do que outros. Então, esse é o movimento aí de estar podendo melhorar a alimentação, melhorar o humor, né, a saúde mental e a intelectualidade por consequência. E qual era a outra questão? A ingesta excessiva ad nauseam, sim. Pois é, né? Aqui também é uma escolha pessoal, é um critério pessoal. Quando a gente vai no supermercado, numa fruteira, num local, num restaurante, e escolhe, né, no cardápio, talvez os alimentos melhores, mais indicados, não só os mais gostosos, mas aquilo que pode ser bom para a gente, da mesma forma, a gente pode e deve selecionar, né, ter muito critério com aquilo que a gente consome em termos de informação. Isso inclui todo tipo de mídia, né, livro, texto, jornal, revista, internet, filmes, tudo. Né? Tudo que seja fonte de informação, fonte cognitiva. Nesse sentido. Só que o que a gente vê que hoje a escolha, né, pelo lixo informacional está muito grande. A gente vê a quantidade de livros, enfim, a própria internet, os acessos, né, milhares de acessos, enfim, a conteúdos intelectualmente muito fracos, né? Muito básicos, primários. E negativos até, né? Coisas bastante negativas. Professor, há 9 meses, minha mãe vem sentindo muita dor na coluna. Ela fez alguns exames que mostraram um pequeno desvio em uma vértebra. Após isso, ela começou a fazer o tratamento, no qual os remédios não ajudaram muito. Além disso, provocaram fortes batimentos cardíacos. Ela foi a 2 cardiologistas que constataram que está tudo normal, com a pressão arterial e com o coração. Ela experimentou outros remédios, mas também a fez muito mal. Desde então, ela vem dormindo mal, diminuiu bastante o rendimento no trabalho e está um pouco depressiva. Estou muito preocupada. O que poderia estar ocorrendo? O senhor poderia colocar na TENEP? Nós vamos pôr. Agora, o que você podia fazer é fazer arco voltaico nela, que aí ajuda o processo a partir da cabeça. Negócio de coluna não é fácil. Precisa de ver também a idade dela. Eu estava falando aí esses dias sobre coluna. Com 50 anos, todo mundo tem problema de coluna já. Raramente você encontra uma pessoa que não tem alguma coisa. Hein? A acupuntura é uma beleza. Seria bom ela ver, porque parece que ela não falou nisso. Ela falou que foi a 2 médicos. Agora, gente, eu queria lembrar para vocês que nós já temos aqui um caminho de alguns itens que nós estamos criando uma tradição no texto diário, sabe? É o gongo, os microfones, as carteiras, todo mundo está... Vocês não estão sentados numa cadeira comum, vocês estão sentados numa carteira de escola. Os laptops, os 17 anos de idade do aniversário, os nossos comerciais, que tem sempre no fim, o online, a eleição do verbete, a plataforma que nós temos aqui e o relógio. O quê? Foi o primeiro que eu falei, gongo até. Hein? Pois avisa os nossos comerciais. O que mais? Sempre. Não, isso tudo é para criar o hábito, para aquilo criar o jeito. Agora, o que eu quero é o seguinte, isso são tradições que a gente vai criando, técnicas. São tradições técnicas. Escuta. Os bustos também, eu acho que seria bom. Eu acho que Você tem esse livro lá? Ah, já tem? Agora, ó, você podia comprar isso para mim. É aquele do nosso amigo. Tá bom? Professor, mas olha, tem também os bustos, a gente pode pôr aqui, né? A frase de abertura também, a não, mega euforização. Mas isso aí tem várias que eu uso que são clássicas. Mas é igual, é a mega euforização, você não colocou?
Tem toda semana. Megaforização uma vez só nessa. Mas é toda semana, né? Toda semana. Então vamos pôr. Toda quinta. Agora, o que eu quero é só para ver com o tempo para onde nós vamos com isso. A mega análise também. Agora ela está reclamando da parte dela. As câmeras, então, as filmadoras, o senhor colocou? Hein? As 4 câmeras filmadoras, os 4 lados, o senhor colocou? Não, mas essa aí está na cara, né? Isso faz parte. Já estou falando aí, a coisa mais séria é falar no processo das carteiras. Outra coisa, todo mundo tem tomada, isso faz parte, né? É só para marcar. Eu vou marcar isso aqui com a data, para a gente ver como é que é. Para ver com o tempo o que acontece. Tem a votação também todo dia. Não, isso aí eu falei aqui, eleição do verbete. Isso eu já coloquei. Tem 3, 6, 9, 12, tem 13 itens aqui. Para começar. Agora, eu entrego a professora Eliana aí para você. Eliana, na página 21, na legislogia, a lei do maior esforço na manutenção da boa forma mental somática. O que você vê como para fazer esse esforço, o que você colocaria aí? Repetindo com a pergunta, né, do Arlindo, que o microfone estava baixo. A legislogia, a lei do maior esforço na manutenção da boa forma mental somática, né? Então, olha, o que eu faço, né? No meu caso, Arlindo, por isso o verbete, né, caloria intelectual, é o que você ingere, é a malhação que você faz, em termos de boa forma mental somática. Então, estudo, leitura, pesquisa, aprofundamento, reflexão, escrever, né? Tentar escrever muito. Esse meu exercício de escrever verbetes, o exercício que eu faço na revisão de verbetes, eu faço parte da equipe com a professora Dulce, a professora Rosa, de revisão. Eu acho que isso está me ajudando muito. Eu estou percebendo que eu estou ganhando, né, uma certa forma, né, ainda bastante inicial. Né? Muita caloria. E peso físico também, infelizmente, chega em fase e engorda um pouquinho. Com essa demanda que eu estou tendo aqui de trabalho, né? A verbetografia está sendo uma escola muito bacana. E é lei do maior esforço mesmo, que eu vejo que às vezes a gente fica na lei do menor esforço intelectual, o menor esforço da boa forma mental somática, né? Então não dá para ter preguiça. Eu sou automotivada, eu gosto muito disso, para mim é um prazer, né? O Fernando brinca comigo que eu escreveria verbete, mexeria com verbete manhã, tarde, noite, madrugada, né? Deito, vou dormir, fico falando de verbete. Enfim, da questão da produção mesmo, né? Da escrita, da pesquisa, das ideias novas, enfim. Aqui, vocês que vivem aqui, trabalham aqui, voluntariam aqui, ou as pessoas que vêm a Foz, sabem que aqui a gente tem um verdadeiro, né, hipermercado e é muita oferta de fontes, de aportes mentais somáticos, né, que é só a gente fazer bom uso. Então, acho que não tem outra saída, se o Valdo quer complementar, algum colega aqui presente quer dar também suas sugestões, é malhar, né? Ler, estudar, escrever, refletir, pesquisar, é ser curioso, metido, sabe, enxerido. Intelectualmente, eu tenho esse perfil. Agora, a última coisa, na afobiologia, segunda linha, a preceptoria gescolológica no tratamento da grafofobia. Pois é. Quando a pessoa tem uma dificuldade muito grande, um travamento, né? É um travão na questão da escrita, eu acho que ela precisa de ajuda, né? Uma das formas, né, de auxílio são essas preceptorias, a área das GESCOMs. A Unescom tem esse trabalho super interessante. A própria verbetografia tem a preceptoria verbetográfica, né, para ajudar a pessoa. Agora iniciou, já até tem algum tempo,
uma dinâmica, né, parapsíquica voltada para o processo da escrita, ou seja, para trabalhar também esse processo, pode ajudar na grafofobia. Então, quando a pessoa ela não consegue realmente escrever, botar no papel, aquilo gera quase que um sofrimento, um desconforto tão grande, eu acho que está na hora de procurar ajuda, né, de buscar aí uma parceria nesse sentido de ajuda, de terapêutica, enfim, para tentar superar esse processo. É muito importante a gente escrever, né? A gente já entendeu bem essa necessidade. Obrigado, hein? Gente, eu queria falar para vocês que no dia 11 de abril, agora passado, o Jornal do Comércio, lá de Recife, escreveu uma big, uma reportagem toda bacana sobre o processo da Gibiteca nossa. Gibiteca abriga acervo histórico, graphic novels, com a situação toda. Dá um monte de detalhes. Foi uma pessoa que esteve aqui e escreveu, que é o Luna. Ele então esteve aí, viu as coisas todas com o Jornal do Comércio e levou uma série de fotos que ele colocou aqui na reportagem. Muito boa a situação. Eu quero agradecer aí a atenção que ele deu para os nossos processos, levantando aí a ideia da arte em sequência, ou arte sequencial, que é o quadrinho. Agora, para ver Beethoven. Na tecnologia, página 20, terceira linha. Poderia esclarecer as técnicas fraternas da evitação do elitismo cultural excludente. Aqui, ó, está de acordo com o tema hoje do dicionário, tá? Erudiciologia. Exatamente. Aqui as pessoas, enfim, né, a consciência mais lúcida, tomar um certo cuidado, né, e de não fazer elitismo cultural excludente, ou seja, fazer acepção ou excluir, né, colegas aí, com passageiros, pessoas, em função de não estarem talvez no mesmo padrão intelectual, ou no mesmo pico, ou no mesmo momento, ou no mesmo foco de interesse. Então, o professor Valdo já falou disso algumas vezes, às vezes você é fraterno, é essencial, você mostrar que sabe, né, um pouco menos do que sabe, não ficar assim no processo de educação, assim, né, deitando conhecimento. Quando se percebe que o grupo, as pessoas, enfim, num determinado contexto, não é adequado, e as pessoas podem ficar constrangidas, podem se sentir pouco à vontade para se manifestar também, quando percebem que, né, você às vezes está um patamar, enfim, um pouco mais avançado em relação àquele tema, porque, né, a gente sabe um pouco de tudo e não sabe praticamente nada, e às vezes a pessoa é uma especialista numa questão, às vezes muito mais prática, pragmática da vida, e você tem mais uma informação intelectual, teórica. Então, tomar esse cuidado, né, de não estar assim aí deitando conhecimento. Na Principiologia, página 20, segunda e terceira linhas. Comentar. O princípio de toda consciência é ter algo a ensinar e muito a aprender. Acho que esse já é bem autoexplicativo. Tá na cara. Nós temos tudo para aprender, tem né, um professor pouquinho Valdo? Assim que a gente ensina, e tem um montão desse tamanho que a gente aprende. Tudo para aprender, e, né, o pouquinho que sabe está compartilhando aí. Agora, ó, a Verbetógrafo na Fatologia, página 19, 10ª e 12ª linhas. Poderia comentar sobre a reserva de gordura intelectiva na compensação mental somática e o cérebro sarado pelas rotinas intelectuais sadias e úteis. Cérebro sarado é o do Arlindário, não é esse? Com certeza. Então, qual é a ideia aqui nessa reserva de gordura intelectiva? Então, a compensação mental somática é um verbete, né? Do professor Valdo, onde, assim, ao chegar na meia idade ou na terceira idade, enfim, né, com a idade mais avançada, talvez o decréscimo, né, do potencial físico, enfim, né, as deficiências do soma, geradas pelo envelhecimento, pela idade, você compensa pelos recursos acumulados no mental soma. Então, você vai ter essa reserva, né, intelectiva, reserva de gordura extra,
que vai compensar algumas limitações do soma. E é a idade mesmo de usar plenamente, né, o mental soma. Eu li esses dias estou pesquisando sobre meia-idade, para o próximo verbete, e eu li uma pesquisa recente de que na meia-idade, talvez, a pessoa esteja com o seu potencial cerebral máximo, com a sua capacidade, né, intelectiva, criativa. Eu li que era um pouco antes isso em algumas outras pesquisas, mas que hoje está sendo até um pouco questionado. Por várias questões já atendidas da vida intrafísica, do soma, questões afetivas, profissionais, enfim, né, a pessoa fica muito mais predisposta a trabalhar intelectualmente. Na Principiologia, página 20, terceira linha. O princípio profilático de sair da mesa ainda com fome, inaplicável à voracidade mental somática. Esse princípio aqui foi baseado na história que minha mãe contava, que a minha avó, que eu não cheguei a conhecer, minha avó materna, dizia assim para os filhos, eram 12 filhos. Saem da mesa sempre com um pouco de fome, porque isso é muito mais saudável. Né? E a minha mãe passava isso para a gente também. Né? Não se saciem tanto, né? Não comam exageradamente. Saem da mesa sempre com um pouquinho de fome. Só que no caso da mental somática, da intelectualidade, é difícil a gente parar, né? Essa voracidade é grande e quanto mais você consome, mais você quer consumir, né? Só que aí é um tipo de voracidade que pode ser, né, bastante produtiva e indicada até. Esse é o significado, é uma história familiar mesmo. Professor Valdo, é uma pergunta para o professor a respeito do dicionário. Essas palavras são difíceis mesmo, eu não estou encontrando. Existe algum dicionário que o professor indica para encontrar essas palavras? Isso aí são palavras do estudo da história, né? São e principalmente cidades? da antiguidade. Agora, eu quis colocar aqui muita coisa da geopolítica, da geografia antiga. Ah, tá. Agora, tem 12 delas que são mais comuns. Por exemplo, Arquíloco, Ática, Beócia, Cos, Dácia, Etrúria, Farsália, Ilíria, Lugdunum, Nicópolis, Panfília e Tirésias. Essas são as mais usadas, as outras não são tanto. Tá. Então é só para quem já estudou mesmo o processo da história da antiguidade para saber o que é isso. Deve ter palavra aqui que vocês estão vendo pela primeira vez escrita. Outra coisa, todas elas existem. Isso é antigo. Eu venho colecionando essas coisas há muito tempo. Eu tenho dicionado essas coisas. Hein? Tem muita coisa que é da Grécia. Aquele livro A Paideia. Agora, é muito importante eu falar nisso para vocês, porque está todo mundo aí atrás de retrocognição. Vocês vão lembrar de alguma coisa. Agora, é muito engraçado isso aqui. Aquele livro da Grécia Antiga, A Paideia, fala das polis, tem muita palavra. Lá fala alguma coisa nisso aqui. Agora, ó, é difícil arranjar isso num só, né? Tem que ser livro tipo tratado, que fala das coisas para ver o problema, principalmente de geografia e história. Muito sério. Agora, tem as palavras bacanérrimas aqui. E é bom a gente explicar para a pessoa, depois ela vai querer colocar o nome da filha com esse nome. Qual é o seu nome? É Dórida? Licaônia. Sei lá, isso é nome de lugar. Agora, tem tudo aqui. Fócida. A pessoa está na fossa, né? Parece, né? Filócles. Tudo isso existe, não tem nada exagerado, não está nada errado. Isso tudo tem. Não adianta vir que não tem. Valdo, eu procurei aqui no Wise, a grande maioria não existe no Wise. É lógico, mas o que você quer? Isso é nome próprio. Você tem que ver o problema dos locais, né? É o processo geopolítico. Por exemplo, Tesprotia. Vocês nunca viram falar disso. Mas tudo existe. I'm sorry. Nós estamos falando de erudição, né? Eu peguei já uma coisa que dói, que é a história, porque todo mundo gosta de história. E outra coisa que eu ia perguntar para o professor é assim, quando eu peguei esse verbete,
me lembrou um livro que o professor escreveu há muito tempo, chamado Bem-aventurados Humildes. Ah, sim. Que Aquele lá... esse aqui é o contrário. Ah, tá. Mas o professor cita... Bem-aventurado simples é para a gente ajudar a Robex. Isso mesmo. Agora aqui nós não temos mais gente da Robex. Mas lá o professor citava sobre a casa que foi construída e que o proprietário não cuidava da água e ele acabou morrendo pela água que estava contaminada. Não, o pior não é isso não. Tem um daquelas histórias lá, que é um desse outro livro que a gente escreveu, que é o seguinte: o cara demorou anos, mais de uma década, para acessar a montanha por esse lado, mas não examinou do outro. Quando ele chegou lá em cima, estava tudo povoado, era só tentar do outro lado, que já tinha uma estrada feita. Isso tudo faz parte do processo. Agora, tem uns livros que nós recebemos que chamam Almas em Desfile. Esse também tem muita coisa nesse sentido. Vale a pena ver. Valdo, Almas em Desfile. você tem alguma dica de algum tipo de dicionário que tenha mais isso? Talvez na internet também. Ah, tem, né? É só você pegar esse dicionário, é um grande. E aqueles livros de história que falam sobre história antiga. Olha, por exemplo, o processo da Grécia, a história da Grécia. Da Grécia, você vai achar muitos desses nomes lá. Não, eu cheguei a falar aqui. Ele tem na holoteca. Eu já falei. Agora, é interessante ver porque esses livros têm um mapa. Eu não estou fazendo com o mapa, porque a gente poderia colocar um mapa que tem um monte desses nomes que você põe no mapa. Mapa antigo. Agora veja, vocês passaram por lá, né? Agora aqui é o caso de perguntar, quem é aqui que viveu, por exemplo, na Óbvia? Precisa saber como é que foi isso. E essa aqui, ó, o Oxirinco. Oxirinco, né? Tirou o cheirinho, né? O cheirinho. Né? E a Molócia. Aí a Molócia é o caso de perguntar, será que lá tinha muito cachorro grande? Cachorro grande é o molosso. Será que molosso veio da Molócia? Tudo, tem muita coisa para a gente pesquisar aqui. Vale a pena pensar. Eliana? Sim. Osvaldo aqui acima, não é? Está muito bom este menu aqui. Eu gostei das comidas. Eu gostaria que você amplie o conceito. Depois eu queria te dar alguma sugestão, tá? Opa, claro. Na terceira linha da patologia, na página 19, você fala a era da fartura calórica inteletiva. Você poderia me ampliar esse conceito? Sim, acho que nós vivemos hoje, não é, Oswaldo, como vivemos na era da fartura das energias conscienciais, na era da fartura, né, até de caloria mesmo, de verdade, alimentar, que está causando problema para a gente, né, a humanidade está ficando obesa, né? Nós temos a era da fartura calórica e intelectiva, sem dúvida. A gente está com tanto acesso, tanta possibilidade a saber muito, né? A ter acesso a tanta informação, claro, bem selecionada. Então, a gente tem tanta fartura que aí corre o risco da estrangeira dessa ingesta excessiva, né? Ad náusea, quando não há essa seletividade aí, e a gente ingere lixo também. Como se come lixo nutricional, também a gente ingere lixo informacional. Então, não tem dúvida que nós vivemos hoje um dos momentos das nossas ressomas da história aqui da humanidade com fartura, né, total. Está aí para quem quiser, até com acessos gratuitos, enfim, né? Hoje não precisa mais nem tanto recurso financeiro como precisava no passado para ter acesso à erudição, à informação, né? À educação, à cultura. A gente está tudo muito facilitado. A gente tem que aproveitar. E aí o risco que se corre é no excesso, a gente não ser seletivo e, então, está botando tudo para dentro aí sem seletividade. É isso aí, é o momento que a gente vive hoje, né, Oswaldo? Não tem como negar isso, é bastante explícito. Não sei se ajudou muito, mas a ideia é simples, é só essa. Eu queria te dar umas sugestões. A ver, logicamente você analisa se é conveniente ou não, né? Sim.
Na trinomiologia, eu queria te propor o trinômio jornal, café da manhã, notícias do dia. E depois, na fatologia, tenho 2 pratos aí. A cereja do bolo do livro ou artigo periodístico e a indigestão da manipulação mediática. A indigestão? Da manipulação mediática. Mas isso fica a teu critério, tá bom? Obrigada, a gente vai considerar. Mas o que eu mais gostei das suas sugestões foi ver que você entrou vamos dizer assim, no corredor heurístico aqui da proposta de verbete. Até eu queria comentar, aproveitar o teu gancho aí, suas sugestões. Esse verbete é um exercício de estilística. Vocês perceberam que eu tentei, né, até a revisora me ajudou bastante, eu tentei fazer sempre analogias, correlações entre alimento, comida, né, e intelectualidade. Então, tem muita coisa, né, a gente tem até que selecionar. E foi um exercício bastante interessante, porque a gente vai escrevendo verbete, né, depois dos primeiros, a gente ganha um pouco mais de autoconfiança intelectual, diria a professora Adriana Lopes, e a gente vai se soltando um pouco mais. E aí vai aparecendo o estilo de escrever. E você pegou bem assim essa ideia de que eu tentei, sem forçar a barra, né, fazer essas relações entre alimento, por isso o tema, né, caloria intelectual. Obrigada, Oswaldo. O primeiro que surgiu foi justamente esse trinômio. Para mim, uma rotina, né? Ou seja, o jornal, o café da manhã e a notícia do dia. Isso é o ler enquanto come, né? Eu comer enquanto lê. Muito obrigado, sim, Obrigada parabéns. a vocês. Eliana, era justamente com relação a isso que eu ia perguntar para você. Como você já tem vários verbetes, então dá para ver, a gente lendo, conhecendo, dá para ver que já está formando uma estilística sua mesmo, personalizada. E esse verbete, como um outro também, você pensou do consensograma, o termo, assim, né? Isso. Foi pensado. Exatamente. Eu queria saber como é que você faz, como é que é a sua pesquisa. Você tem uma ideia de assunto e vai ao termo, ou ao contrário? Você lê um termo, como você leu no consensograma esse, o brilhareco também tem no consensograma. Você vem, toca o sininho e você fala, não, vou me aprofundar nisso, vou fazer esse tema. Como é que funciona? E também, e dizer isso, que eu já percebo, assim, nos verbetes que eu leio seus, que já tem um estilo próprio já, seu, assim. Isso é importante, eu acho que é o rumo de todo mundo. Acho que é o caminho, né? A gente percebe nos serviços da professora Adriana Lopes já um estilo, né, do professor Pedro Fernandes também, já bastante, né? Então, o professor Valdo, então nem se fale, né? Super exemplo da gente de um estilo. Acontece as duas coisas, João Paulo. Eu tenho temas, né, de verbetes, a maioria deles em cima da minha experiência, de coisas que eu já estudei, que me chamam a atenção. Aí eu, a partir disso, busco pesquisar, enfim, e fazer um verbete. Proponho o tema, claro, vejo se ele é aprovado, se ele é validado pelo professor Valdo, e depois trabalho em cima. Mas no caso desse verbete, caloria intelectual, brilhareco intelectual, foram temas que veio da leitura do conscienciograma, da autoaplicação do conscienciograma lá nos cursos da Conscius. Então, nesse específico aqui, o caloria intelectual, ele é da página 144, 145 do conscienciograma, que é a seção de liderança, folha número 47, produtividade, mega gestações conscienciais. Aí veio do verbete. E aí a pergunta 931, o professor Valdo nos pergunta assim, o que motiva também você para construir coisas escritas e esclarecimentos? O aumento das calorias intelectuais ou o mero beletrismo inócuo? Então, mas, puxa, caloria intelectual, aí, né? Que legal, que ideia legal, gostei. Eu anotei lá, separei, e até eu trouxe aqui, João Paulo, eu não sei se eles podem virar verbetes, se há interesse que esses temas sejam trabalhados, né, para serem verbetes, e até estou à disposição, se alguém quiser, fique à vontade. Eu já tenho aqui separados outros 11 temas de verbetes que eu pensei no conscienciograma. Sacrifícios anônimos, dilema de três faces, antimaterialidade vivida, cicatrizes retropsíquicas, dicionário afetivo pessoal, autenticidade pacificadora, plateia extrafísica, século da ansiedade, semasiologia, repetência antievolutiva, agressividade lúcida.
são expressões no meio lá, né, enfim, nas perguntas aí do conscienciograma que me chamam a atenção, me dizem alguma coisa em especial. Puxa, isso aqui, né, a gente fica com o ouvido meio os verbetes, isso aqui tem cara, tem cheiro de verbete, quem sabe, né? E vou anotando e vou selecionando. Eu demorei 22 anos para fazer esse livro aí. Puxa, muito obrigada. A gente vai lá rapidamente. Eu trabalhava em outras coisas, ia lá e enriquecia alguma coisa. Trabalhava de 22 anos. O senhor poderia comentar sobre o modelo da parapsicologia defendida pelo padre Quevedo, o qual afirma que todos os fenômenos transcendem os 5 sentidos, são produtos do inconsciente? Olha, se for falar em processo que já passou, que está no inconsciente, eu falo sobre a paragenética, que explica muito mais essas coisas. E outra coisa, existem os fenômenos ou parafenômenos, fatos e parafatos. As coisas são muito mais sérias do que a gente pensa. Agora, ele não analisou nada porque ele é preso ao processo da Igreja Católica. Então, o problema da parapsicologia dele é pequeno, porque ele não fala uma coisa maior assim, porque qualquer coisa iria contra o santo. Tudo que ele falava tinha que ser de acordo com o santo. Então, o processo da santidade e os problemas da Igreja Católica, então, as pesquisas não são amplas, não tem cosvisão. Não dá. Por exemplo, se ele tivesse estudado mesmo os fenômenos para valer com profundidade, ele teria deixado a Igreja Católica. Professor, nos trabalhos energéticos realizados nas dinâmicas mediúnicas, apagam-se as luzes. Esse procedimento é para a facilitação da mudança das ondas cerebrais para a interconexão com o paracérebro. Esse processo seria intermediado pela pineal, não tem nada disso. Se apaga devido ao ectoplasma, porque a luz, ela acaba com o ectoplasma, dá dificuldade à luz normal, o processo todo. No escuro é melhor para funcionar. O processo é ectoplasmia. Ó professor, qual a diferença entre a pesquisa sobre a extraterrestriologia desenvolvida na conscienciologia e a ufologia esotérica? Olha, aí seria bom você estudar com a turma da extraterrestriologia, que é o professor Felipe Piccolo. Ele é que está organizando o processo. Você vai ver que tem coisas mais avançadinhas, mas tem que conversar com ele, ver com calma. Eles estão começando a lançar isso aí, pouco a pouco. Ainda não está tudo fixado, não. Professor, nessa madrugada, eu estava exteriorizando o ectoplasma quando resolvi direcioná-lo para a residência da minha irmã com a intenção de assisti-la. Senti um forte impacto físico, como se alguém tivesse dado uma facada no lado esquerdo do peito, perto da clavícula. Logo depois, minha irmã entrou em contato comigo, informando que teve uma noite ruim, onde 2 consciências assediadoras com aparências monstruosas apareceram no quarto e chegaram a mover um carro de criança que estava no quarto. Ela evocou o amparador e funcionou na hora. Essa agressão que sofri poderia ter sido dessas consciências assediadoras que estavam no quarto? O senhor poderia comentar o caso? É lógico. Isso aí você entrou na onda da irmã, né? Possivelmente eles saíram de lá e foram atrás de você. Faz parte do serviço. Agora, ó, é bom vocês trabalharem mais o estado vibracional, você e sua irmã, que isso aí é assédio do brabo. Professor, qual a hipótese mais razoável para a existência de consciências entrópicas assediadoras? Falta de evolução, falta de discernimento, falta de experiência. Enfim, são consciências que estão em evolução, mas são mais subhumanas do que humanas. Então, pouco a pouco, elas vão dominando a situação. É falta mesmo de experimentação, de vivência. Por isso que a gente tem que estudar. E tem que vivenciar. Esse é o caminho. Por isso que nós usamos aqui a descrenciologia. Não acredite em nada do que a gente fala aqui, nem daquilo que a gente escreve. Faça a sua experiência, que aí você vai julgar o que a gente fala e o que a gente escreve. Se você está de acordo ou se está contra. O problema é seu. Então, cada um tem que fazer isso. Esse aqui é o ideal. Eliane, aqui na letra B, são 2 correções. Lá em voluntariologia, é União Internacional de Escritores e não dos escritores. Ok. E na Interaciologia, o nome do curso é Curso Formação de Autores, não tem da Conscienciologia.
Obrigada. Eu também quero contribuir, Eliane. Na página 22, o número 10, está escrito as notas diárias. Já que você está falando em estilo, não poderia ser as anotações? Ou outra sinonímia? É porque aí deu um asno. Pode ser. Está bem oportuno. Anotações diárias. Apesar de que então tem que rever as duas. Que mais? Pode procurar aí. Vamos ver como é que a gente resolve. Os registros, o Fernando está sugerindo aqui registros diários. Ana? Oi? Aqui na parafatologia, tu colocastes a suplementação energética e parapsíquica recebida enquanto faz a redação do Neoterbit. Eu gostaria que tu falasse sobre a tua experiência, o quanto de suplementação energética e parapsíquica tu recebes, como é que é o teu processo? Eu percebo que isso acontece, né? No primeiro, isso já aconteceu, quando eu fiz o curso de bebetografia e fui fazendo verbete ao longo do curso. Isso acontecia e, a partir dali, senti isso mais fortemente ainda. Tanto que o meu segundo verbete, que foi evitação do autodesperdício, esse verbete, ele vem inteiro em bloco, o nome do tema, a estrutura do verbete, uma projeção. Eu voltei da projeção e o verbete estava inteiro assim na cabeça. Eu escrevi ele numa semana, porque estava tudo claro, os itens, né? Tem uma argumentologia com uma taxologia grande, ele veio pronto. Né? Esse verbete, né, tem que dar autoria para não dividir bastante a autoria dele, porque a ideia veio pronta, completa. E eu percebo que temos de escolha de tema, em nos outros temas que eu já trabalhei, não são tantos, gente, né? Esse é o sétimo verbete, esse, o caloria. Os anteriores, eu percebi assim, os campos que se formavam, as ideias que vinham, a energia extra que eu percebia, e o aporte parapsíquico, sim, em cima do tema, as correlações que eu fazia. E eu percebo isso também, e é o campo, hoje, da verbetografia, da seriedade, né, da enciclopédia, na revisão também. Né, quando o processo de revisão, isso parece que fica até mais forte, né? A gente percebe essa suplementação energética, parapsíquica, grande, assim, da equipe técnica, né, envolvida com o processo da verbetografia. É a minha experiência, acho que eu vejo os verbetógrafos, né, os orientandos, que quando a gente está fazendo a revisão, os revisandos, vêm e falam para a gente, né, contam relatos também, suas experiências do que sentiram, sincronicidades, na projeção, na dinâmica, enfim, é um processo bastante diferenciado para a escrita do verbete. Mas é a experiência de cada um, né? A minha tem sido essa. Obrigada. O negócio, gente, é a gente estudar com calma. Existe uma expressão popular que eu estava olhando aqui, procurei no dicionário, realmente já está classificada. Diz o seguinte: de supetão, só espirro. Você já ouviu essa? De supetão, vírgula, só espirro. Nada deve ser feito de supetão, senão o negócio não dá certo. Então vamos estudar com calma. Calma. É igual ela aí, ó, que deu uma listagem de livros com os conteúdos. Igual eu que estou falando, né, da antiguidade aí da turma. Vamos devagar, vamos estudar. Supetão, só espírito. Atchim! Pronto, aí sim. Esse vocês podem. Esse é aceitável. Esse vocês têm direito, tá? É o único. Atchim, não é isso? É o atchim. O atchim, se o senhor permite. É. Supetão. Oi. Oi. Agora estou funcionando.
Em fatologia, na última linha da página 19, começo da página 20, você fala: a encefalização atribuída às constantes mudanças nutricionais e aumento da ingesta calórica na evolução humana. Pode aprofundar um pouco, por favor? Sim, quando eu estava pesquisando para esse verbete, procurei relação, né, cérebro, comida, enfim, né, intelectualidade, alimentação, eu encontrei essa expressão. Encefalização significa o processo de aumento da massa cerebral, o crescimento, né, do tamanho do cérebro humano ao longo aí aqui da história humana aqui na Terra. Então, há mais ou menos 6,5 milhões de anos atrás, a massa, o tamanho do nosso cérebro era de 350 centímetros cúbicos. Atualmente é de 1.400 centímetros cúbicos. Aí os evolucionistas, antropólogos, enfim, pesquisadores, têm a proposta, a hipótese de que a inclusão da carne na dieta humana, mais ou menos 2,5 milhões de anos atrás, iniciou o processo, então, de crescimento, de aumento da massa encefálica, né? Então, os homens saíram de uma dieta estritamente vegetariana, mais pobre caloricamente, e aí, até pela escassez, né, do alimento que era coletado, principalmente a coleta, e passaram, então, a incluir a proteína. E isso começou na África, principalmente, né? E aí começou a haver um aumento da massa, do tamanho do cérebro, da massa encefálica. Isso se chama, então, encefalização. Então, de alguma forma, a comida, né, nos ajudou e nos ajuda, né, a ter desenvolvido aí um cérebro maior, mais eficiente. Enfim, nós estamos ficando aí mais inteligentes ao longo da evolução humana. E só mais uma coisa. Em fatologia, na página 20, na terceira, final da primeira linha, começo da segunda linha. Eu não sei se eu entendi a proposta. É o fato de o trabalho intelectual levar ao aumento do consumo de calorias. Sim, aqui é também essa ideia de que o trabalho intelectual, ele consome, o cérebro consome, né, bastante energia. Deixa eu pegar o dado aqui que eu acho interessante, complementando. O nosso cérebro consome entre 20% e 30% de toda a energia que a gente ingere, de todas as calorias que a gente ingere. Ele é exigente em termos calóricos para se manter ativo. E eu percebo por mim, e vejo isso acontecer também, e as leituras que eu fiz para esse verbete, é de que a atividade intelectual, mental-somática, ela, vamos dizer assim, ela consome essa energia e você precisa repor, então você sente fome, né? A gente vê lá como é bom lá no holociclo ter aquele armário que a Gisele deixa bem preparadinho para a gente, porque chega uma hora que você está mexendo lá com tudo aquilo, dá uma fome, você sente, às vezes é açúcar, é glicose, né? Isso que o cérebro está pedindo, que o corpo está pedindo, mas na verdade o nosso cérebro está pedindo reforço, né? Alimento, caloria para continuar trabalhando. Então, eu percebo, na minha experiência, e a gente vê aí as pesquisas também, de que quanto mais atividade intelectual, né, a ingesta calórica também, né, a necessidade de ingerir mais calorias também aumenta. E eu li, acho que foi ontem, na Veja dessa semana, que tem, né, toda uma relação entre o tipo de atividade intelectual que você vai fazer, o que você vai fazer pela manhã e o que é recomendado que você coma, o tipo de carboidratos, de caloria, enfim, carboidratos com menos gordura, menos glicêmicos, enfim, associados, fibras mais integrais, enfim, que também são carboidratos, ou não, dependendo da atividade que você vai fazer. Então, né, pensar, estudar, dá fome, a gente não pode exagerar, né, professor Pedro? Senão aí a outra balança dá o sinal de alerta para a gente. Foi na Veja dessa semana? Isso, tem uma matéria que eu trouxe aqui sobre evolução humana e a questão do aumento da ingesta de calorias. Hoje, essa fartura, né, de comida, de calorias, é hoje acessíveis, mais baratas. Obesidade, né, o problema, e dizendo lá que na Idade Média nós não tínhamos muito mais do que 1,68 m de altura e não conseguíamos ingerir, poder ter acesso a mais do que 900 calorias por dia. Então, se os homens, se as pessoas fossem muito altas,
e ingerindo pouca caloria, porque o alimento era, né, mais difícil mesmo, não ia ter força para, por exemplo, para a agricultura, para a guerra, para a luta, para, enfim, para um trabalho pesado, que era bastante a demanda da época, né? Então, o ser humano era menor, os homens eram menores, somente os homens eram menores, as mulheres também, devido a essa ingesta de caloria menor, e que hoje, né, já crescemos, hoje consumimos em média, né, mais de 2.000 calorias por dia, estamos em média mais altos, eu não, mas tem muita gente que está bem mais alta, mais inteligente, né, e até a Veja fez uma matéria, eu achei um pouco estranha, achei um pouco perigosa, mostrando que pessoas altas têm mais sucesso, são mais felizes, têm melhor salário, complicado para os baixinhos, né? Então, os baixinhos... Mas é interessante, então vale a pena até complemento um pouco aqui do que a gente está dizendo rapidamente no verbete. Obrigada. Eliane, Oi. Página 19, na segunda linha, o gás do leitor compulsivo. Abre mais aí o que é que significa um leitor compulsivo, o que é que seria um... Aqui a ideia do gás é o gás assim, naquele sentido de a caloria, a energia, sabe? Aquele gás. Sim, não dá para entender. O problema é o compulsivo. O que é que você quer dizer com isso? Compulsivo. Aqui seria uma coisa negativa, não? A ideia não é negativa. Depende do que você lê, da qualidade que você lê. Eu acho que, de uma forma aqui, nós somos um pouco leitores compulsivos, né? Na Conscienciologia a gente lê aí compulsivamente. Mas a minha ideia no verbete não era ser alguma coisa de um aspecto mais nosográfico, mas sim positivo. Você ler bastante, você, né, ter essa vontade que não termina, interrupta, a gente está sempre lendo e conhecendo. É nesse sentido. Porque essa questão do compulsivo, na questão da leitura, pode levar vamos dizer assim, o teoricão, né? Entendi. Teoricão, e também o que é que essa pessoa está lendo, coisas boas, vamos dizer assim, do lado evolutivo, ou coisas que não levam a nada, como tem muita coisa aí, muito lixo mental. Exato. Ler compulsivamente, isso que a gente chama de lixo, né? Informacional, aí segue, né? Aí também são todas metáforas, analogias que eu tentei fazer no debate, a fome de saber, né? A gente tem fome de saber mais, né? Enfim, são várias associações que eu faço. Mas a ideia aqui é que seja uma leitura compulsiva qualificada. Tem uma certa qualificação. Mais qualificada. Porque o verbete é homeostático, né? Ficaria até meio... Essa é a ideia. Ok, obrigado. Eliana, por gentileza, eu queria te fazer uma pergunta pessoal. Como é que você equilibra na sua agenda o processo de estudar, de ler, junto com o processo da escrita? Você consegue fazer tudo simultâneo, tudo ao mesmo tempo? Como é que é a sua agenda em relação a isso? Estudo, leitura, escrita, sua agenda intelectual. Como é que é a sua experiência? Olha, Otto, eu gostaria que ela fosse mais organizada, né? Mas eu sou uma pessoa com gás, né? De leitor compulsivo, eu sou alguém com fome de saber, assim, eu tenho essa coisa, né, meio... Isso desde muito cedo, né? Essa soma desde criança. Eu tento organizar mais ou menos. Eu estou com a grande vantagem, nesse momento da minha vida, com 50 anos, de não precisar estar mais trabalhando, né, com vínculo para a subsistência financeira pessoal. Então, eu estou com a agenda bem... Olha, isso aqui é perigo falar, porque o pessoal vai te dar trabalho, mas eu já estou com bastante trabalho aqui, em termos de voluntariado. Eu estou com a agenda que eu deveria ter ela muito mais organizada e produtiva do que eu tenho, né? Mas eu consigo ler e produzir alguma coisa diariamente. Lá atrás eu fiz um trabalho em que eu botava a seguinte questão. O completismo, isso não é nenhuma novidade, mas o completismo de uma vida se dá no completismo diário. E para mim, um dia, eu tenho complexo naquele dia se eu aprendi alguma coisa pelo estudo, né, pela leitura e pela experimentação, se eu produzi algo, ou seja, se eu escrevi e se eu fiz algum tipo de assistência para alguém, mesmo que seja para o cachorro lá da rua. Então, essas três coisas têm que estar no meu dia.
E eu tento colocar isso todos os dias. Eu sou uma pessoa que praticamente escrevo todos os dias, né? Ou seja, revisando, ou seja, escrevendo meus verbetes, ou outros textos que eu tenho feito, né? O material da mostra do Herpes Galó, os textos são todos meus, enfim, eu estou sempre escrevendo alguma coisa. E agora, estou colocando o livro, né? Pessoal aí, estou em atraso, também nessa rotina. Mas esse tempo livre que eu tenho, isso está me ajudando bastante a produzir muito mais aqui do que quando eu produzia, e já produzia alguma coisa, quando eu estava trabalhando e voluntariando aqui, lá no Rio Grande do Sul, e tendo minha atividade profissional de 8 horas por dia, enfim. Bacana, muito, muito legal o verbete, aquela lista dos 24 lá na taxologia, bem bacana também. Obrigada, Otto. Agora eu queria fazer uma pergunta para o professor Valdo, ali no verbete, professor. Para você explicar a erudição é simplicidade funcional. Aonde está isso aí? No início, primeira linha. A erudição é simplicidade funcional. Ou seja, se a pessoa começa a acumular conhecimento, aquele conhecimento não tem nada de complexo. Porque ela já sabe, ela conhece, e se torna simples, natural, espontâneo. Então, o problema nosso é pegar aquilo que seja aparentemente difícil no início e fazer aquilo simples. Então, um processo que vai ser praticamente instintual para você com o tempo. É o conhecimento que você tem daquela área. Observa você, quando você começou a estudar os idiomas. Era uma África, né? Parecia ser uma montanha que você tem que engolir inteira. Não é isso? Hoje você já tem a ver com isso. Você reduziu todo o processo, ficou simples. Então, a complexificação, quando a gente fala erudição, polimatia, uma cultura avançada, etc., assusta todo mundo. No entanto, isso tudo é bobagem. Entende que se a pessoa começa a estudar e entrar na situação, ela aumenta o dicionário cerebral, só o dicionário cerebral dela já leva tudo para o instinto. Ela já fica espontânea. Então é isso que nós estamos chamando. A erudição é simplicidade funcional, quer dizer, tem que funcionar com a simplicidade. Ela deixa o problema da complexidade, aquilo que é, vamos dizer, absconso, obscuro, difícil, intransponível, inacessível, tudo isso desaparece. Agora, o que eu quero é mostrar isso aqui com calma, a pessoa pensar. Então, a erudição é mais fácil do que parece. Pelo menos aquela que é específica de determinada linha de conhecimento. Que a verdadeira erudição, geralmente, é isso. Ela é especializada. Entende? Quem tem uma erudição ampla, que eu conheço, é só consciência livre. Entende? O mais é especialização, né? Tem que ser. Você tem uma especialização, você tem cultura geral também. Todos nós temos. Agora eu pergunto para você, eu seria erudito em alguma coisa? Eu não sei. Eu sei, tipo militar, eu sei 5 centímetros de cada coisa. Mas é difícil saber 1 quilômetro de profundidade de uma coisa só. Eu tenho algum conhecimento de parapsiquismo, parapercepção. Entendeu? Talvez seja um ponto mais sério meu. Que esse eu dou mais atenção. Entende? Eu tenho muita coisa de parapsiquismo que eu nem falo para vocês. Que ainda tem que esperar para ver se vale a pena falar, como é que é. Pessoal. São fenômenos. Então... Essa é a sua maior. Uma vez eu perguntei para você qual das técnicas você tinha estudado mais, você falou que era de fenômeno mesmo. Agora isso vem do Zéfiro. O Valdo deve isso às experiências do Zéfiro. E outra coisa, são coisas de muitos séculos. O problema nosso aqui era ver cada um de vocês, o que é que vocês vêm trabalhando há séculos. E localizar, identificar e dar valor para isso. Isso é que seria ideal. Por isso que eu falo muito em retrocognição, falo muito para a pessoa estudar isso aí, ó, que ela está estudando. A Eliana está certa. Ela pegou o conscienciograma. Eu demorei, que eu estou falando, 22 anos para fazer esse texto.
Isso aí não é de brincadeira, essas 2.000 perguntas são horríveis. Mas, aí a pessoa chega em erudição. Principalmente se ela olhar nas folhas de avaliação da direita do leitor, que é de 11 a 20. Quer dizer, tudo que vai entende? De 11 a 20. Qual é a área ou a área que você sente que pesa para baixo, no seu caso, que você não tem tanto, conhece menos? O que pesa para mim hoje é o domínio do processo multidimensional ininterrupto, que é isso que eu quero. A minha conjugação, vamos dizer, dos altos esforços, eu viso a semiconsexualidade atualmente. Eu estou de olho nisso. É o que me interessa, a minha meta. Agora, para isso, o processo de parapsiquismo tem que aumentar dentro da interdimensionalidade. Quer dizer, entre uma dimensão e outra. Agora, eu já fico satisfeito. A hora que eu olho para vocês, espontaneamente eu já vejo a Dimené. Isso já vem naturalmente. Isso aí já é uma conquista, eu sei. Assim eu tenho várias. Por exemplo, você vê o processo da Dimené, é muito mais sério do que esse banho energético que a gente sente, o parabanho. Entende? Que esse outro aqui é um processo espontâneo da sua descoincidência natural na vigília física. Então vem aquele acume, o pináculo, o ápice de descoincidência pontual, específica, na hora que você não está esperando. Agora, hoje mesmo eu estava olhando aí para vocês, várias vezes eu já vi. E a Dimené muda, porque o holopensene vão emendando um com o outro, entende? E essas coisas. Agora, um ambiente bom, igual o nosso, da tertúlia, geralmente eles são muito bons. Entende? Aqui é um dos lugares mais fáceis que tem para ver essas coisas. Agora, eu, às vezes, na mini tertúlia, quando eu converso aí com o povo, antes do almoço, qualquer coisa, hoje mesmo eu estava orando. Aí eu vejo aquele monte. Porque lá está concentrado. O povo é mais escolhido. Tem menos gente. Você sabe, onde tem 3 consciências é multidão para mim. E toda multidão se nivela por baixo. Então tem que abrir o olho com isso. Professor, se a gente vai por essa linha da especialização do processo da erudição, isso vai facilitar com que a gente tenha mais retrocognições? Lógico. Mas veja, se você entrar por aí, tudo vai facilitar mais. Por isso que eu vejo... Não é só isso. Eu sei, isso é um aspecto. É um viés, eu entendo. Mas assim, quando se fala na especialização da erudição, para mim também é uma coisa muito, muito ampla. Pois é, mas o problema é esse. Nós não podemos falar que uma pessoa erudita, ela é erudita em tudo. Quase sempre o erudito não é bom na parte física. Ou seja, no cerebelo, ele é bom só no cérebro. Já é uma grande coisa, né? É o ideal, é até o prioritário. Mas, por exemplo, ele não é bom, às vezes, em matéria de corpo, parte física, nem nada. Agora, você vai falar assim, não, mas tem tanta gente da física que é erudita, isso não vale nada. Porque ele está vendo só a parte física. Isso aí é processo de átomo. Então, é o que eu chamo de elétron. Isso é eletronáutica. Eu acho isso muito fraco. O problema nosso é saber de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui. É a filosofia clássica. Tem que responder isso você, para você. Não interessa o que os outros pensam. Isso é que é o sério. A erudição tem que sair disso. Então, a verdadeira erudição mais ampla, ela tem uma base egóica, egocêntrica, muito grande, porque senão a pessoa não chega lá. Se ela não conhecer a si mesma, não tem erudição. É o processo intraconsciencial. Gente, quando uma pessoa começa a conhecer a si mesma, ela começa a ter nuances da realidade das outras pessoas. Quem conhece a consciência, conhece algumas outras. Isso é o óbvio. Não é que todo mundo seja igual, pelo contrário, todo mundo é diferente. Mas certas bases são iguais. Por exemplo, nós todos estamos aqui nessa dimensão. Todo mundo respira. Começa por aí. Olha só, isso aí já é um denominador comum. Nós temos um corpo de respiração. É a vida respiratória, como eu chamo, é a vida humana. Todo mundo é igual nessa. Ninguém pode fugir disso. Então, olha só, respondendo essa pergunta que o senhor fez, essa questão que o senhor colocou, que a gente deve se perguntar, né? De onde eu vim, para onde eu vou, o que eu vim fazer. Sim. Então, pensando Primeira coisa é retrocognição. Então, esquece o resto.
Então, mas aí... Entendeu? O negócio é esse. Agora, veja, eu vi isso muito pequeno, devido ao processo do Zéfiro. Eu comecei a ter retrocognição com 3 anos. Então, eu vi o que era o mais importante. Agora, as minhas perguntas começaram a ficar muito chatas para os adultos. Eu, com 6 anos, 7 anos, era incrível. Ninguém queria ficar perto de mim, porque eu perguntava tudo. E, geralmente, as minhas perguntas criavam problema. Agora, com o passar do tempo, o que é que fez? O meu pai me colocava sentado na perna artificial dele, que não fazia dor nem pressão, e eu escutava o que é que os velhos estavam falando com ele. Era o povo de maior cabeça que havia lá na nossa cidadezinha. Eu cresci naquilo. 3, 4, 5, 6 anos, eu estava lá junto com meu pai. Toda noite eles iam lá, porque meu pai não saía de casa, ele tinha uma perna só. Então, vamos supor que isso fosse o início da sua erudição, do processo dessa vida. Né? Você estava ouvindo, estava ouvindo as histórias. Nessa vida seria isso a respeito dos fenômenos. Ok, estava ouvindo as histórias. Então, aí quando a gente vai responder o que eu vim fazer aqui, isso eu tenho falado muito na questão da marca, do exemplo, do fixador, né? Tem alguma coisa que você trabalhou antes do curso intermissivo, que te permitiu chegar no curso intermissivo, e que é assistência. Isso. O senhor falou a questão ampla da assistência. Vamos supor que a assistência é a cenoura, é o que está lá na ponta, você tem que chegar lá. Mas tem um caminho, que é um mecanismo modus operandi, que você precisa desenvolver. Primeira coisa é acabar com os conflitos. Mas não são conflitos seus. Conflitos seu com os outros, ou dos outros com você. Ok. Como você reage a isso? Tem que limpar isso aí. Para isso, então, tem que abençoar todo mundo, favorecer todo mundo, ajudar todo mundo. É a interassistencialidade. Por isso que eu falo interassistência. Então, e aí dentro disso, professor, a gente tem uma linha de atuação. Então, na CCCI a gente tem um menu, pegando aí o verbete dela, tem um menu de possibilidades. Então, tem a questão do livro lá no Editares, tem a OIC, a consciência terapia, o processo da parapedagogia. Agora, a primeira coisa você tem que ver o que é o prioritário conforme a década. Faça um plano, por exemplo, quinquenal ou decenal. 5 anos ou de 10 anos. Não, o mais prioritário meu agora é esse. Depois é aquilo, depois é aquilo, depois é aquilo. Eu fiz isso tudo na minha vida. Eu calculei tudo, porque o meu pai me pediu para fazer odontologia, porque ele era dentista. Minha mãe me pediu para entrar na maçonaria, porque conhecia o povo que estava bem e que aquilo firmava. Como eu era o filho mais velho de 3 homens, era importante eu segurar o meu fim da vida, a sobrevivência, essa coisa. Então eu segui os dois, mas falei com meu pai, não, eu quero estudar medicina e vou ver como é que é a psiquiatria para ver se me interessa fazer ou não. Entende? Segui tudo aquilo que estava no plano. Agora ali, os fatos foram me orientando para ir mudando a pesquisa, e aquilo foi mudando. É isso aí que eu quero chegar, porque o senhor veio com um propósito, implantar a Conscienciologia, fazer esse trabalho, desenvolver o que a gente está fazendo hoje. Isso eu vi claramente aos 14 anos. Então, o senhor trilhou... Mas isso foi por causa dos fenômenos. Se eu não tivesse outra coisa, lá em casa ninguém sabia nada desse negócio de fenômeno, nem de espiritismo, nem de mediunidade, nem de centro espírita, não havia isso. Foi o meu caso que começou a mexer com isso, que incentivou o povo a fazer o centro espírita. E meu pai participou disso. Devido ao problema do meu pai, não era assédio meu, era dele. Então isso tudo desencadeou uma série de fenômenos. Esse exemplo que eu queria que o senhor eu, por exemplo, eu nunca precisei de sessão de desobsessão para mim, nunca precisei de tomar paz, nunca precisei de psiquiatra, nunca precisei de nada disso. Minha vida inteira. Então, mas que fatos foram esses? É isso que eu queria entender. Então, hoje eu... Os fatos, a primeira coisa, aos 3 anos eu começo a falar de coisas que tinham acontecido antes de eu nascer. E eram coisas muito escondidas, que ninguém falava, porque era troço íntimo. E eu abri o jogo. No início o povo achou que eu estava doido. Esse menino é doido, fala igual as coisas. Mas a minha mãe, então, que vivia mais comigo, eu com ela, né? Ela começou a ver que não era. Até o dia que eu comecei a mostrar os fatos. Eu sempre conto aqui a história, o dia que eu chego lá e falo assim, olha, era aqui que tinha a casa, as árvores estão aqui. Cadê a casa que estava aqui? Aí a minha mãe falou, mas veja, o menino está certo.
Todo esse tempo nós estamos combatendo ele. Isso foi alguns meses depois que eu falei. Todo esse tempo nós estamos combatendo esse menino, achando que ele está doido, ele está certo. Agora veja, ele viu as coisas antes de nascer. Isso aí que ele contou é antes de nascer, como é que é possível? Agora veja, está tudo certo. Aí começaram a falar no nome, aí voltaram para perguntar para mim, o que você lembra mais? Aí eu comecei a descrever que tinha o Tula, que era uma pessoa que era amigo, o nome era Tula, o nome do cara. E eu então comecei a mostrar como é que ele era, a cama dele, a mulher dele. Como é que o menino sabia disso, que eles não tinham mais contato mais lá com o Tula nem nada? E a casa dele tinha sido mudada, não era lá mais. E eu vi que as árvores não mudaram. Naqueles anos, naquele ínterim, sabe, isso foi alguns anos antes de eu nascer. Naquele ínterim eles mudaram a casa e fizeram a plantação. Isso foi o que chamou a atenção, desencadeou o negócio. Assim, nós agora temos que escutar esse menino, que ele está ouvindo as coisas, não escutou isso de ninguém. Esse menino viu as coisas antes de nascer. Aí começaram a pensar, esse negócio de espírito então tem. Como é que ele vai saber uma coisa dessa? Aí depois teve os casos do meu pai, eu comecei a explicar a situação toda, eles começaram a fazer sessão de desobsessão em casa. Dali partiu para o centro espírita. O centro espírita foi feito no mesmo quarteirão da casa do meu pai, para ver se ficar perto para ele ir lá. Que ele andava com perna artificial, era um problema. Tal. Mas aí no caso do senhor, o senhor recuperou o cônus muito cedo, né? Foi. O senhor desenvolveu isso. Isso é que o Zéfiro pensou o tempo todo. Isso era o pensamento fixo dele na intermissão. Era manter o processo da retrocognição. Não perder o problema da memória. Agora, eu considero isso como um aspecto mais sério para chegar à serenologia. Esse é um caminho. Eu acho muito difícil arranjar alguma coisa para pôr no lugar disso. Eu queria perguntar com relação à erudição parapsíquica que o senhor falou que você tem. Tem alguma coisa de outras vidas, o senhor como consciente em outras vidas, parapsiquicamente, que o senhor gostaria de ter isso tão desenvolvido quanto era naquela época? Não, hoje agora, ajudaria ou não? Eu tinha um negócio, antes de começar a viajar para o exterior, eu tinha um negócio que eu lembrava do meu livro e sabia de um livro que eles tinham queimado e não permitiram que ele fosse publicado. Então eu tinha uma espécie de cotoveloma com aquilo. Agora, com o passar do tempo, eu vi um dos meus livros nas minhas viagens e perdi o interesse, porque está tudo superado. Então, isso é que me chamava mais a atenção. Mas assim, existe algum fenômeno que antes, numa outra vez, o senhor priorizava mais, tinha mais desenvolvido que agora, gostaria de ter, por exemplo? Não, o processo todo era de efeito físico, mas tudo feito com a natureza, né? É o processo que eu chamo aí de fita ectoplasma. Só que eu não tinha tanto conhecimento como eu tenho hoje desses assuntos. Então é a lignina, fita ectoplasma, que eu usava uns negócios, que eu fazia o processo da fumaça e as infusões, com problema de metal, ou melhor, mineral e processo de vegetal. Então eu colocava aquilo e aquela fumaça, então você via. Isso era minhas lembranças do problema de pitonisa, aquele negócio todo. E aquilo realmente funcionava. Tanto que funcionava que uma dessas vidas que eu estava praticando essas coisas, eles mandaram me matar. Mataram até o cachorro que vivia comigo. Acabaram comigo, para valer. E uma das pessoas que estava lá, eles colocaram uma torre presa. Praticamente ficou lá anos. Tudo que estava trabalhando comigo. Agora, mataram gente junto comigo, tudo isso. Devido a essa situação. Agora veja, porque naquela ocasião a gente ajudava uma facção, a outra ficava danada da vida, vinha contra vocês. Nem perguntava por quê, eu não tinha culpa nenhuma naquilo. Estou ajudando aqueles que aparecem e pedem. Entende? Agora, tem muito disso na vida de nós todos. Mas você tem contato com essas pessoas que dessomaram junto do senhor? Tem gente aqui. Tem uma moça que chegou lá e falou direitinho de um cara que trabalhava comigo. E mostrou tudo, porque ele tinha um processo físico. Ela mostrou tudo como é que era. A pessoa chegou lá e falou para mim, assim, na cara. Eu fui o fulano. Está com você.
Eu já vi muita coisa nesse sentido. Tem gente que tem retrocognição impressionante. Agora, o problema são pessoas que, às vezes, não trataram do assunto. Elas não deram o devido valor para aquilo. Entende? Deram pouca atenção para o problema. Aquilo não ficou prioritário na vida delas. Elas não prosseguiram com experimentação, com pesquisa, com indagação, com estudo. Isso é que é uma pena. As pessoas se desligam, desistem muito das coisas, depressa demais, de uma hora para outra. Entende? Isso fez com que deixasse de ser um valor para ela hoje em dia? Elas não levaram. Não consegue recuperar isso. Né? Ela não viu o alcance daquilo que era prioritário. Agora, eu comecei a ver isso já de vidas anteriores, o negócio de fenômeno. Entende? Porque fenômeno é um problema difícil, porque, primeira coisa, é muito obscuro. Segunda, é muito incompreendido. Cria problema com você de tudo quanto é jeito. Então você tem que estar preparado para o que deve vir. Né? Agora, a verbetógrafa. No filme O Ponto de Mutação, a filha chama a atenção da mãe, que leva o livro para a mesa do café da manhã e diz: mãe, deixe os livros e vá conhecer as pessoas, e assim discorre o filme. O que você acha das teáticas fazerem parte do nosso cotidiano? Se entendi bem a pergunta dela. O filme é O Ponto de Mutação. Você viu esse filme? Sim. Agora, a filha chama a atenção da mãe, que leva o livro para a mesa do café da manhã e diz: mãe, deixa os livros, vai conhecer as pessoas. É assim que fizeram o filme. Acho que tem que fazer as duas coisas, né, professor Valdo? O processo é teática. Teática que ela está fazendo aí, o teoria processo e a prática. Teoria, mas a prática é 99%, a teoria 1%. E não dá para ficar que às vezes é confortável e gostoso, ficar lá na redoma de vidro, no castelo da intelectualidade, só estudando, só pesquisando, só lendo, só, né, vivendo para isso e não sair para a vida, né? Não conhecer as pessoas. A verbetógrafa em patologia, não seria interessante incluir o termo obesidade mental? Esse termo foi cunhado pelo professor Andrew Oitken, no seu livro Mental Obesity, editora Cancel Oak Books, 2009. Você conhece esse livro, Obesidade Mental? Realmente tem esse livro. Eu queria entender o que ele quer dizer com obesidade mental. A pessoa que tem cabeça de gordo, é isso? Será? É a pessoa que engorda pelo que ela pensa, né? Pensa gordo, né? Ela pensa gordo, ela não pensa magro. Pense magro. É interessante. Existem essas coisas. Eu vou procurar isso. Agora, Mental Obesity, que é o nome do livro dele. Editora Cancel Oaks Books. Eliane, página 19, lá embaixo, na penúltima linha, a reserva de gordura intelectiva na compensação mental somática. Dá para você ampliar, por favor? Ok, Antônio. Compensação mental somática é um verbete, professor Valdo. Ah, é? Em que... Desculpe. Não, que isso? Eu acho que eu estava viajando nesse período. Não, são milhares mesmo, são milhares de verbetes. Eu não conheço todos também ainda, Antônio. E a tese principal do verbete é a seguinte, que com as perdas, né, ou as deficiências do soma a partir do envelhecimento, né, da meia-idade do envelhecimento, os recursos acumulados no mental soma podem fazer essa compensação, né, dado do que o soma já perdeu. Então aí eu entendo, fiz essa relação, acho que seria uma reserva, né, uma reserva assim, de gordura intelectiva, e que a gente vá acumulando isso, né, ao longo da vida aí, pela rotina, né, intelectual que a gente tem, pela forma como a gente vive, e quando chegar nessa idade aí, essa gordura ser gasta, ser aplicada, né, nas GESCONs, no trabalho aí todo que a gente se propõe a fazer, de escrever, de contribuir aí para a ciência e a conscienciologia, no nosso caso aqui especificamente. Quer dizer assim, dá para a terceira idade, né, mais ou menos, é isso? Aqui na letra B, você, antes de nascer, você escolheu, você ajudou seus pais ali e tal, né, voltaram tudo. Você já sabia que você ia ter toda essa oportunidade de, aos 3 anos, sentar a família ali, né? Os amigos do seu pai, a sua mãe ficar só com você,
que desenvolvesse... Alguma coisa eu tinha. Agora, a minha esperança era a minha mãe. E realmente, no fim, o que, vamos dizer, confirmou foi realmente a minha mãe que me ajudou mais. Mas o motivo de você... Você tem que lembrar o seguinte, eles estavam separados, já faziam muitos anos. Eu estava esperando para ver o que é que ia dar aqui. Lá se pensou no plano B, etc. Tal, outras coisas, mas falou, não, espera mais. Aí aconteceu que o meu pai teve o bicho de pé, depois deu gangrena, cortaram a perna dele. O meu avô, então, ficou compadecido da história, porque ali também um cara com a perna só não ia mais pular cerca. Tinha o problema. O meu avô mandou o meu pai passear, porque o povo, as mulheres não deixavam ele em paz, sabe? Ele era muito, sabe, charmoso dentro da situação para a época dele, fora de série, na história. Mas agora, e aquilo envolveu a situação. Agora, um monte de anos fora de casa, a minha mãe vivendo com meu pai, com o meu avô, você está entendendo? Aí, na hora que eles absorveram sobre a minha oportunidade. Foi aí, então, que assim, deixa eu fui o primeiro, me candidatei para vir logo na frente. Agora, isso te favoreceu numa série de coisas, né? Agora, eu sabia que ia ter problema de parto, então, porque o negócio era muito primitivo. Agora, você veja, eu, na minha condição de Zéfiro, como consciência, você via que o ambiente lá era muito primário, muito primitivo, muito rudimentar, tudo. E outra coisa, a gente está vendo como é que eram as outras capitais, como é que era Londres, por exemplo, que eu conheci os processos da consciência, com taxiquilo, você está num, está no outro, está ali, sabia tudo. Então você, eu vou entrar numa braba, né? Vamos ver como é que fica isso. Então eu já sabia dessas coisas. Mas vi numa boa. Não, vamos fazer. Tá. Eu nunca dei muito valor para a questão de temporal que o povo dá. Para mim, 1 ano, 5 anos, para mim não é nada. Eu acho, por exemplo, um próprio milênio, eu acho pouco. Entendeu? Eu tenho umas noções na cabeça desse jeito. Quando eu era menor, eu falava isso, eles achavam que eu era doido, por causa desse assunto. Mas não é. Eu penso assim. O que eu queria entender é assim, ó. Você já falou uma vez que quanto mais a gente fosse evoluindo, a gente estaria encontrando grupos mais difíceis, porque a gente teria mais condições de fazer assistência. Na assistência. Não no grupo Karma. Então, assistência. Vai ser sempre favorável, a tendência é ser você favorável. Vai, por exemplo, eu não ia escolher uma pessoa que fosse no mesmo nível, ou, por exemplo, eu arranjar uma evolucióloga para fazer uma dupla evolutiva com ela. Eu quero fazer uma pessoa que seja de mim para baixo. Okay. Você está entendendo? Não, entendi. Porque a evolução é para ajudar. Entende? Quando eu escolhi a minha esposa lá para casar, para ter o filho, o povo todo falou, mas você vai casar com essa gringa? Essa é a pior de todas. Eu falei assim, não. Ela é boa porque ela faz assistência, é o mesmo nível que eu. E ela teve contato com o meu irmão em vidas anteriores, conheceu também o meu irmão nessa vida dela. Então, essa é a melhor pessoa que tem afinidade. E eu preciso ter esse menino que não vai ter nenhuma creche, nem babá, nem nada. Nós vamos ter que criar. E eu tenho que começar a viajar e eu tenho que ter. E essa pessoa também já era muito viajada, para saber das coisas todas. Tinha finesse na opção de coisa, poliglota. O que vocês querem? É a melhor coisa que tem. Então foi escolhida a dedo. Agora, ela vira para mim, antes de casar, não estou brincando, tudo aconteceu. Ela vira para mim e fala assim, olha, eu aceito isso tudo. Porque ela não queria, nem pensou em casar, porque ela não podia deixar a mãe postiça dela lá, sabe? Que ela vivia, que era dama de companhia por causa da idade. Então ela falou assim, não, eu quero ter um filho, mas como mãe solteira. Eu falei assim, não, se nós vamos ter um filho, tem que casar, que eu não quero ter um bastardo ou qualquer coisa, ou a pessoa ser vista de lado por causa disso. Tem que casar e legalizar tudo. Então ela vira para mim e fala assim, mas não vai pensar que eu vou ser igual a essas jovens mulheres e esse povo todo que vem e beija seus pés. Isso foi a primeira reação dela, meu respeito. Eu falei assim, não, Elisa, está tudo certo. Você vai ser a sua personalidade, eu a minha, sem nada.
Porque ela via, as mulheres que estavam atrás de mim, que ela conheceu o meu consultório, via tudo. A mãe postiça dela, que é a dona Hélia, eu atendia no meu consultório no Rio, ela saía de São Paulo para ir lá, entende? Lá na Figueiredo Magalhães, Copacabana. Então eu vi tudo. E outra coisa, ela chegou a conhecer alguma namorada minha, porque eu era solteiro, e ela quis conhecer o Carnaval Carioca comigo. Agora, na ocasião, eu tinha uma namorada que ela conhecia, já conhecia da área. Então nós fomos 3 no Carnaval. Está entendendo? Para mostrar. Isso antes de casar. Você está entendendo? Você já tinha pedido ela em casamento e ainda tinha uma namorada? Nós já tínhamos conversado, a coisa estava em andamento. Você está entendendo? Tinha conversado a situação. Porque a hora que eu falei que ia, nunca mais eu tinha mulher nenhuma. É só ela. Agora, o processo é que durante a temporada eu comecei a sair muito do Rio e a São Paulo. Com o passar do tempo eu fiquei com uma casa no Rio e uma casa em São Paulo. Era o jeito. Apartamento e uma casa em São Paulo. É tanto que ainda tem casa em São Paulo até hoje. Sabe que eu aluno. Essas coisas todas. Agora, foi uma experiência que eu não me arrependo de nada. E acho que foi a melhor coisa que eu escolhi no meio daquilo tudo. Porque tinha umas mulheres formidáveis. Essa que ela conheceu, você tem uma ideia, a gente entrava no restaurante do bistrô, o bistrô ficava, todo mundo ficava calado. Entende? Para olhar ela entrar. Por quê? Ela tinha sido, durante muito tempo, modelo. E, além de modelo, ela era da área da cosmetria. Ela trabalhava com processo de cosmética. Então, por isso é que nós ficamos conhecendo um outro, aquelas coisas todas. Agora, ela já tinha filho, mas era uma louraça, né? Alta, você está entendendo? Quase da minha altura, entende? Agora, muito tranquila, entende? O negócio tinha força presencial enorme. Agora, veja, eu fiquei conhecendo as coisas porque era de Uberlândia, mas morava no Rio, entende? Tinha um filho já, uma opção de coisa assim, nesse sentido. Agora, eu devo muito a ela, que ela me explicou também muita coisa, porque ela já morava no Rio há mais tempo. Ela era pouco mais nova do que eu, 2 ou 3 anos só, entende? Agora, ela me ajudou muito. Agora, a Elizabeth, minha mulher, conheceu por quê? Olha só como é que são as coisas. Ela fazia, vamos dizer, a maquiagem da sogra, que era a mãe dela, na casa dela. Eu é que levei, tudo em casa. Você está entendendo? Uma coisa de doido, né? Agora, com o tempo, aquilo tudo ficou claro. Agora, o meu problema era acertar essa que era a namorada, entende? Então, assim, não, eu vou casar com ela, que ela que teve contato com você, veja, são as circunstâncias. Agora, Valdo, você não tinha, então, planejado de ficar com a Elizabeth, isso você decidiu aqui, né? Não, o caso todo é que eu não tinha planejado casar. Depois é que veio a ideia do Arthur, né? Eu casei com 42 anos. É isso aí. Outra coisa, a Lisa também não tinha ideia disso. Você sabe, tinha um cara da monarquia que era interessado nela, e ela não dava a mínima. Um sujeito, um grandão da monarquia, porque ela viajava muito, negócio na Europa, aquelas coisas todas, e ela nem ligava para isso. Entende? Agora, comigo ela topou, desde o início. Agora, com o passar do tempo, ela foi a mãe mais dedicada, a esposa mais dedicada, uma coisa de doido. Entende? Esqueceu tudo como é que era, e ela se dedicou demais ao menino. Agora, eu é que vi o negócio que tinha relação com o Arthur. Né? Nós nunca tivemos mesmo babá, nem nada. E outra coisa, o Arthur sempre gostou demais dela. Eles se davam muito bem. Passado mesmo. Agora, tudo, então, o negócio de você ter a retrocognição tem influído na minha vida em tudo. Eu vejo isso tudo. Por exemplo, a Graça. A Lisa sabia das minhas coisas do passado, a minha esposa. Mas ela ainda estava muito doente, a cabeça, as coisas todas, porque tinha o vírus na cabeça lá, o negócio dela que não era fácil. E aquilo, tudo quanto é médico, a situação toda, ninguém deu conta dela. Acabou, o que acabou mesmo que a gente já esperava uma coisa brava com ela. Agora, o que se faz? Ela sabia da existência da Graça e sabia que a Graça
tinha sido a menina que morreu junto comigo, matada pelo cigano na Europa. Está entendendo? E eu falei assim, ela está no sul, mas eu não vi onde é que ela está. Agora, o Taumal está cuidando dela. Porque o Taumal me falou que já tinha localizado com calma, que sabia da história toda e que estava ajudando. Agora, depois que eu encontrei com a Graça, então a gente perguntou, como é que você era quando você andava de bicicleta? Não, eu sabia que lá no Parque da Redenção, parecia que eu tinha uma coisa que me ajudava. Era o Taumal que ajudava ela, porque antes disso, o Taumal tinha falado para mim que ajudava quando ela andava de bicicleta num parque. O parque é o Parque de Redenção de Porto Alegre, aonde ela ia. Mas tudo antes, eu falei tudo. Agora, Elizabeth sabia de tudo isso, antes de encontrar. Quando nós encontramos, a Lisa falou assim, essa aqui que é a dona. É essa que morou com você. Então aí nós falamos assim, o que você quer? Aí eu vi a família dela, aquele negócio. Ó. O ideal seria que a gente levava essa moça para ela estudar no Rio. Aí eu comecei a falar com ela, você precisa estudar psicologia. Foi aí que ela entrou no UFRJ. Entende? Que ela sempre teve muita, vamos dizer assim, predisposição para tudo, mas era uma locomotiva, né? Hiperatividade, esse negócio todo. Então as coisas todas foram encaminhando. A própria Liz e as duas eram assim, ó. Entende? O que é? O seu Taumal já ajudava a Graça, certo? E o senhor falou que tem a chinesinha que sempre ajuda. Ela tem relação com a China? Tem total. É isso que eu estava juntando. Ela é gente minha do passado. Do passado também, não só mas da A China. Lisa também é do meu passado, chinês. Outra coisa, a dona Erna, tudo que é alemã, veja bem, também é da turma do chinês. A dona Erna sabia disso, abri o jogo tudo para ela. Então, por exemplo, a minha vida atual é a mais comandada pelas retrocognições. Praticamente tudo que eu fiz foi a partir disso. Porque uma raiz que seja secular ou milenar, ela é mais forte do que a raiz que você criou aí agora. Isso aí é uma coisa importantíssima para você ter entrosamento entre as pessoas. Professor, mas então, por exemplo, com vocês, as minhas raízes são seculares, não é da agora. Mas nessa história toda, o forte, pelo que eu estou vendo, o senhor fala da questão da memória, da recuperação de cromos, mas é o parapsiquismo. Mas é pelo parapsiquismo. Mas a retrocognição é isso. O povo me pergunta, qual seria o fenômeno mais importante que tem? Fala assim, ó, depende. Se o problema é geral da própria vida, é a retrocognição, porque você tem que vir aqui e não deixar de ser consciente. Que a coisa mais inteligente é você ser consciente aqui enquanto você é consciente. Você raciocinar como consciente, que é o que eu tenho tentado fazer, que é assim que os evoluciólogos vivem. Eu descobri por causa do negócio do transmentor, já há muito tempo. Então eles vêm, eles não deixam de ser conscientes. Agora, o serenão, então, esse domina tudo, a gente não está falando, o que eu falo mesmo é de evoluciólogo. Agora, por exemplo, fenômeno de modo geral. Um dos mais importantes que tem é esse que eu estou falando agora recentemente, que vocês já estão maduros para entender, que é o para-banho energético. Esse é o mais importante, porque é imediato, é prático, objetivo, ele esclarece as coisas, abre tudo. Agora, do ponto de vista geral, da existência propriamente dita, a coisa mais séria é a retrocognição. Isso eu tenho falado há muito tempo. O professor Valdo, o para-banho energético, ele é propiciado pelos amparadores. E a questão da Primener, ela é intrínseca à consciência no intrafísico? A Primener depende da predisposição da consciência para vivenciar aquilo. Para ter a primavera energética. Agora, a primavera energética, ela tem uma relação com a mega euforização. Se uma pessoa tem mega euforização constante, ela vai acabar chegando à Primener. Agora, outra coisa, a Primener tem relação com o Cipriano, que é o ciclo de primaveras energéticas, que a pessoa começa a ter a mega euforização mais frequente. Então, isso tudo, com o tempo, vai, entende? Se ampliando. Agora, chega num ponto que a pessoa já não liga mais para isso. Ela vive isso. Na hora que ela vive, ela não se preocupa mais. Então, ela começa a ver o que ela pode fazer
para melhorar a assistência interassistencial, a parte parapsíquica de parafenômeno em favor dos outros. É a maturidade E fenomenológica outra coisa, da essa consciência. maturidade muda a prioridade da pessoa, ela Sim. tem outros interesses. Tá. Por exemplo, o meu interesse hoje, veja bem, vocês vão me perguntar, qual o seu interesse egóico, seu, pessoal, tal? O que eu quero é entender a semi-consciencialidade. Agora, por quê? Porque a hora que você começa a funcionar com o FIEX, todo mundo aqui vai passar por isso. Como é que esse é o egóico aberto. Você tem que mostrar o seu ego para poder abrir mão. Entendeu? Porque senão não vai. Gente, uma pessoa que não conhece a si mesma, ela não é boa assistente. Claro. Uma pessoa que conhece muito a si próprio, ela é melhor assistente para ajudar os outros, ela assiste melhor, está entendendo? Se ela conhece a si mesma. Uma pessoa que conhece a si mesma, é melhor você viver com ela. Uma pessoa que não conhece nada de si mesma, isso é bicho. É por isso que você colocou aqui na erudição a simplicidade é por e o isso que eu requinte. demorei 22 anos para fazer o concerto. Sim, mas de para conhecer a gente. Mas de você ter colocado assim, isso me chamou muita atenção. Requinte ignorante. É isso? É. Valeu. Existem essas coisas. Valdo, sim. Se eu não me confundir, você pôs retro e parabanho como os fenômenos mais importantes. O parabanho também. Não, eu estou falando o parabanho para nós. Aqui hoje é um fenômeno mais prático, objetivo, é aquele que dá melhor resultado imediato para todo mundo. Agora, do ponto de vista existencial grande, para uma próxima existência sua, você deve começar a pensar desde já em retrocognição. Então, hoje mesmo, antes do almoço, a turma estava me perguntando sobre isso. Como é que faz para melhorar o processo da memória, essa coisa toda? Não, a retro tudo bem, mas o parabanho, porque ele também é mais... O parabanho é muito importante porque ele é prático. Então, por exemplo, você está bem, mais ou menos tranquilo, está mais ou menos harmonizado, não tem tanto conflito, as consciências vêm, na hora que ela chega perto de você, a energia dela, que é transcendente, melhora a sua. Você recebe um parabanho. Com o passar do tempo, aquilo fica peculiar, natural, entende? Acontece com frequência, fica assíduo na sua vida. Você vai começar a dar valor pelo negócio e melhora tudo em torno de você. Com o passar do tempo, você até expande o processo, as pessoas vão saber o parabanho junto com você, ela vai sentir com você, como acontece comigo. Na rotina que é importante, agora entendi. Está certo. Agora entra na rotina, fica fácil. Agora, ó, a verbetória. No livro Inversão Existencial, os autores citam o investimento em material pornográfico. O professor comenta sobre o investimento que já fez no assunto. Sobre a consciência jovem, homem ou mulher, não portadora de dupla evolutiva, mas em relacionamento sério e estável, mas não praticante de sexo diário. Como deixar em dia as energias sexuais e ficar livre do congresso sutis, gerado pela carência sexual e do investimento em material erótico? Qual alimento mental somático ajudaria na superação desse traço? Não, o que eu vejo é o seguinte, a pessoa só deve trabalhar para fazer pesquisa em matéria de erotismo se ela tem uma dupla evolutiva tranquila. Se ela não tem, ela não deve fazer isso. Eu, por exemplo, estudei o processo de erotismo para poder dar meu curso de sexualidade, porque era um tal de ter pergunta nisso no mundo inteiro, tanto no Brasil como no exterior. Então eu fiz, na ocasião, até o álbum de horrores. Quem é que teve lá nos meus cursos? Lembra do álbum de horrores? Eu tinha que mostrar fotografia de certas coisas, para o povo ver tudo como é que era. Por exemplo, esses pendentes, né, no seio da mulher, em outros lugares, não é loucura, né? Esses piercings e outra coisa mais. Quer dizer, tudo é coisa de museu de horrores, como eu chamava. Então, o que eu vejo aqui sério nisso é isso. Qual alimento mental somático ajudaria na superação desse traço? É para você responder agora. Eu já dei a minha pala. Eu fiquei pensando esse negócio não é fácil, hein? O senhor falou isso é aí, problemático. O senhor falou e eu fiquei pensando na minha experiência
na psicologia, a gente precisa estudar também o processo da sexualidade, na psiquiatria, enfim, na medicina. A gente tem principalmente na área psi, a gente tem que, inclusive, conhecer... Para estudar sexologia, aquilo que eu chamo de sexomática, a pessoa tem que saber o que é erotismo. Exatamente. Tem que estudar a vida erótica e os do povo, desvios, a as loucura parafilias, toda. Porque isso tudo é a parte patológica. Isso, tem que estudar patologia para poder, não tem saída. Então, eu acho que essa seria a condição do processo mental somático com esses objetivos. Eu acho um objetivo didático, paradidático, tarístico, né, assistencial, e no caso dos profissionais que lidam com isso, também tem esse objetivo. Eu acho que isso é uma prevenção, uma precaução. Né? Nesses casos... Afinal, o sexo é uma das coisas mais patológicas que tem na Terra, é a sexualidade. Tudo que diz respeito a isso. Se vocês não admitem, olhe o programa do Datena. A maioria dos crimes que o povo comete não é processo sexual. Pode olhar. E é uma das questões que a humanidade mais pensa. Aqui, todo dia, semana inteira, está lá. Tudo tem caso sexual. Dá pena. Dá pena. Agora, eu espero os outros 100 verbetes seus e os 100 verbetes dele. Estamos aguardando isso aí. Vamos ver quando é que aparece. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. Hoje tivemos 72 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais, 13 perguntas online, 14 votos presenciais e 4 votos online. Os recados hoje são da Bárbara sobre o curso EV, Estado Vibracional, a Verônica sobre atividades da IAC, a Lilian sobre a dinâmica parapsíquica das crianças, a Malude sobre o curso Formação do Conscienciólogo Pesquisador e a Rosa Nada sobre o programa Verbetografia. A CIP gostaria de convidar vocês para o curso Estado Vibracional. O curso, que ocorrerá no dia 1º de maio, terça-feira, feriado, será ministrado pelo professor Mário de Oliveiras e Jarbas Paranhos e falará sobre autodefesa energética, impedimentos ao EV, força presencial, desenvolvimento parapsíquico. Os interessados podem entrar em contato com a CIP pelo telefone 2102-1421 a partir das 15 horas ou no e-mail acip@cip.com. Muito obrigada. Boa tarde a todos. A IAC gostaria de passar algumas informações sobre as próximas atividades no Brasil para que as pessoas possam se programar. Alô, agora sim. Boa tarde a todos. Nós gostaríamos de passar as atividades da IAC no Brasil para os meses de maio, junho e julho, para que as pessoas possam se programar. Para quem não teve oportunidade de comparecer ao curso Desenvolvendo Sua Clarividência e o lançamento do livro do professor Rodrigo Medeiros, teremos o curso e o lançamento em Vitória nos dias 4 e 5 de maio. Em junho e julho, os professores Wagner Alegretti e Nancy Trivelato estarão impartindo alguns cursos no Brasil. No dia 24 de junho, teremos o curso de Estado Vibracional da professora Nancy Trivelato, com base na pesquisa publicada no Journal 42, na cidade do Rio de Janeiro. E no primeiro final de semana de julho, teremos atividades com os dois professores em parceria com o IPC de São Paulo. Para mais informações, vocês podem sempre entrar em contato com o e-mail brasil@iacworld.org. E essa é uma forma também de cadastrar seu e-mail para que a gente possa estar enviando atualizações constantemente. Obrigada pela atenção e esperamos vocês nos cursos. Gostaríamos de convidar todos os pais responsáveis por crianças, e pré-adolescentes de 7 a 14 anos a participar da dinâmica parapsíquica, que ocorre aqui no CAEC todos os sábados a partir das 9 horas. Então, sempre é das 9 às 11. O que a gente realiza dentro dessa dinâmica parapsíquica? A gente foca o desenvolvimento parapsíquico e energético dessas crianças. A gente trabalha a clarividência, a psicometria, a própria defesa através do estado vibracional, encapsulamento. Também trabalhamos com as questões dos atributos mentais, intelectuais, no holociclo e holoteca. Trabalhamos também com a escrita, enfim, e também com a assistência, que é o nosso principal foco de trabalho. Então, todos os interessados, é só entrar em contato com a recepção do CAEC
pelo telefone 3525-2652. Obrigada. Boa tarde a todos. Em nome da Reconsciência, estou divulgando o curso Formação do Conscienciólogo Pesquisador, focado na pesquisa, autoria e publicação. Será feito em 10 módulos, mais imersão heterocrítica de obra útil. Será realizado no dia 19/5/2012, vai até 19/5/2013. Terá 7 professores. O investimento é de R$ 1.500. Para maiores de 60 e menores de 18, será de R$ 1.000. As informações serão através da Reconsciência dos voluntários ou pelo telefone 9993-2000. Vocês também podem acessar www.facebook.com/reconsciência. Obrigada. Boa tarde a todos. No próximo dia 16, agora, de maio, a gente vai dar início ao programa Verbetografia EAD FOS. Por que a gente está chamando de programa Verbetografia em EAD FOS? Porque a gente fez uma modificação no sistema, na estrutura do programa, onde aquele encontro semanal para tirar dúvidas que a gente faz no programa EAD usual, né? A gente faz online, dessa vez a gente vai fazer presencial. Então é preciso que a pessoa resida em Foz do Iguaçu, porque a gente vai ficar 3 meses, a gente se encontrando semanalmente, às quartas-feiras, de 19h30 às 21h30, para comentar a produção da pessoa. Então, por que é EAD? Porque as aulas, propriamente ditas, elas serão disponibilizadas semanalmente no mesmo processo que o EAD, ou seja, através do ambiente Moodle. Então, só para a gente agora compor o programa, semanalmente a gente disponibiliza 2 horas de aula já gravadas em vídeo, a pessoa assiste aquelas aulas em casa, no horário que ela quiser, e depois, às quartas-feiras, a gente se encontra presencialmente, o local vai ser na OIC, para poder discutir as dúvidas que surgiram e a produção da pessoa durante aquela semana. Então, a gente convida todos vocês, as inscrições são feitas na recepção do CAEC, a gente pede para a pessoa que estiver interessada, que a pessoa faça a inscrição antecipada. Por quê? Porque o ideal é que a pessoa comece o programa já com o título dela, já aprovado pelo professor Valdo, para poder ela ganhar mais velocidade, mais conhecimento desde o primeiro dia do programa. Tá bom? Então a gente conta com todos vocês. Para amanhã o verbete eleito é coenergização cadenciada, especialidade energossomatologia. A autora, professora Adriana Lopes. Obrigado pela sua presença e até amanhã.